Agora vamos falar ao vivo com a Susan Rodrigues. Oi, Susan. Oi, Polito. Oi, para quem acompanha a gente ao vivo no esporte. Temos aí Leão da Ilha amanhã entrando em campo contra o Sport fora de casa e vai em busca de mais uma vitória. Tá indo bem na competição. Vamos em frente. Bora lá. O Avaí, ele viaja então para Recife, né, para encarar o Sport fora de casa. Ele que já tem aí 2 vitórias e um empate, começou muito bem esse início de temporada na Série B do Campeonato Brasileiro, por isso a gente vai dar uma olhadinha aqui na tela. A Cláudia Caticarte já está aqui com a gente. Temos Sport e Avaí amanhã às 6 horas da tarde, Ilha do Retiro, em Recife, 4ª rodada da Série B do Brasileiro. Há pouco a gente recebeu uma informação, inclusive eu e o Cláudio estávamos conversando nos bastidores, de que pode ter acontecido aí um problema de logística com o voo do Avaí, que inclusive já era para estar lá em Recife, né, de acordo com o levantado, e possivelmente há, né, essa possibilidade do jogo passar para domingo. Mas essa informação ainda não foi confirmada, então até então essa partida será amanhã lá em Recife, né, Cláudio? Nada confirmado por enquanto. A gente está apurando, né, essa informação desse problema de logística do voo do Leão e a gente vai avisando, né, nas mídias aí do Grupo ND. Daqui a pouquinho tem ND Esporte também. Acredito que essa informação já estará esclarecida pela equipe do Leão da Ilha. Mas falando sobre esse jogo, a gente conversava que o Avaí está indo muito bem na Série B, mas não dá para relaxar, né, Cláudio? Precisa de mais uma vitória, precisa se manter bem e garantir a liderança. É verdade. Vamos para a 4ª rodada da Série B, tem mais 34 jogos, mas como diz o Cauã de Almeida, é jogo a jogo e é importante. Nessa competição, o Avaí é vice-líder, precisa continuar somando pontos. E esse jogo, né, esse confronto entre Leões da Ilha, porque lá é o Leão da Ilha do Retiro, aqui o Leão da Ilha, é um jogo bastante difícil para a equipe do Avaí, porque é uma equipe que desceu da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport, e investe forte, né? Tem um elenco que a gente pode indicar, inclusive, como muito ofensivo. Técnico Márcio Goiano, que esteve no Figueirense, também no Avaí, subiu com o Figueirense em 2010, é o treinador interino. E tem jogadores de força, né? O Christian Barleta, ex-jogador do Joinville pela direita, um jogador de velocidade. O Cleison, que jogou no Corinthians, no Mirassol pela esquerda. O Biel, que esteve no Brusque ano passado, é um meia que encosta. E o Perotti, que jogou na Chapecoense, tem essa fase artilheira. Mas a gente vai trazer o campinho, o Avaí precisa manter o que ele vem trazendo nos jogos, né? Essa base de time, você vai ver agora, com 2 alterações obrigatórias. A defesa continua os mesmos jogadores, a volta do Alisson, né, cumpriu suspensão, os laterais, o Alisson e também o Douglas Teixeira, com o Baldini na zaga. Aqui no meio de campo, todo mundo está acostumado aqui com o Zé Ricardo, com o Jean Lucas e o Luiz Henrique. A mudança aqui é com a ausência do Daniel Penha, né, que está lesionado, e aí uma mudança tática, porque o Daniel Penha joga lá na função mais à frente, o Luiz Henrique é que fazia essa função de segundo volante. Então, uma troca. Se ele optar pelo Paulo Vitor, baixa essa linha o Paulo Vitor, vem para frente da zaga e o Luiz Henrique mais à frente, mudando um pouquinho de posicionamento. Se não for o Paulo Vitor, pode ser o Jamerson, que fez o gol na Copa Sul-Sudeste contra a Chapecoense, ou até o Del Piage, que está voltando, seria o jogador da posição aqui como segundo volante. O Jean Lucas permanece como titular, o Taylor sempre esse, né, jogador de força pelo lado e que alcança, né, a chegada lá no centroavante. O Felipe Avenatti teve um problema, o Avaí indicou, né, que sensível, grave em caráter pessoal e nem viajou, nem para Chapecó e nem para Recife. Então a ausência coloca o Wallace França, que fez o gol da vitória contra o CRB. É o Avaí manter a estratégia que teve, viu, o Susan, contra o CRB, que também tem esse viés ofensivo. O Avaí fez boa marcação e sempre que roubava a bola era perigoso nos contra-ataques e acabou vencendo com efetividade. Então a gente espera que o Avaí repita aquela estratégia para vencer novamente dentro da competição. A gente sempre fala, né, que Daniel Penha, Felipe Avenatti são desfalques importantes para o Leão da Ilha, mas a gente percebe aqui que o Avaí ele tem condições de colocar outros jogadores com potencial também para vencer, para ir para cima de fato do Sport nessa partida. E principalmente, né, com esse time, o Avaí tem um 11 muito forte, o elenco é enxuto, é curto, né? Não tem tantas opções, mas esse 11 tem sido bastante, vamos dizer assim, competitivo, muito forte competitivamente. A gente espera que repita amanhã em Recife. E, Susan, só uma informação de fora do campo. Lembra que a gente tratou aqui no Balanço Geral que a Procuradoria do Estado de Santa Catarina tinha pedido a falência do Avaí na recuperação judicial? E a gente acalmou o torcedor, calma, o Avaí seria intimado, ele está discutindo esses créditos lá na ação própria, né, de execução, e o Avaí veio ao processo depois de ser intimado e comprovou a regularidade fiscal. O Avaí trouxe ao processo uma certidão positiva
com efeito de negativa, em que a Fazenda Estadual disse, ó, Avaí não está devendo nada. Então aquele procurador vai ter que, né, se explicar, porque o Avaí está afastando qualquer possibilidade de decreto de falência, comprovou a regularidade, era importante a gente atualizar o torcedor a respeito disso. Tá aí, mais uma boa notícia então do Leão da Ilha, te esperamos, amanhã tem Clube da Bola, né? Amanhã tem Clube da Bola, 1h30, com quem? Ele, Marcelo Mancha, aqui com a gente, e toda a equipe do Clube da Bola, com muitos assuntos, futebol, Série A, Série B, Série C, Série D. É a maior cobertura do futebol de Santa Catarina, 1h30. Amanhã a galera tem que vir com a gente. Assunto não vai faltar e eu te espero segunda-feira aqui no Esporte. Bom fim de semana. Bom final de semana, até mais. Até lá. E olha só, domingo tem Corinthians e Palmeiras se enfrentando aqui na tela da NDTV Record. Jogo válido pela 11ª rodada do Brasileiro. Um jogaço que não dá para perder, olha só. Preto e branco é mais do que se vê. Verde e branco é mais do que se explica. Existem jogos que não cabem na tabela. São 3 pontos. Mas também são memórias, entrega, amor, esperança. Quando a bola rola, tudo isso entra em campo junto. E no fim, ninguém sai igual. Domingo, a partir das 6 da tarde, tem Corinthians e Palmeiras, no Brasileirão da Record. É, emoção em campo. E agora a gente muda de assunto, sai do campo para falar das pistas, porque já está rolando lá em Criciúma a STU National. Essa que é a 6ª vez lá no município do sul do estado, é a 6ª vez que o município recebe essa competição. Além disso, Criciúma é a única cidade que não é capital e que está no roteiro do circuito. O evento começou hoje, segue até domingo no Parque da Prefeitura. E temos atletas manezinhos participando da disputa. No masculino temos aí Vicente Rigobelo, Pedro Barros, Kalani Konig, também Nicolas Falcão e o atual campeão da modalidade Parque, Pedro Carvalho. E no feminino temos Indiara Aspe e Isadora Pacheco. Inclusive, a Isa é a única atleta que garantiu pódio em todas as 5 edições do evento. E agora vai em busca, então, da 6ª conquista. A etapa de Criciúma é a 2ª desse circuito. A próxima será aqui na capital, entre os dias 24 e 26 de abril. A gente deseja boa sorte aos atletas e seguimos acompanhando nossos representantes manezinhos. E no fim de semana, na Praia do Matadeiro, aqui em Florianópolis, vai ser aí movimentado. O local será palco da abertura do Circuito Catarinense de Base, é o Circuito Avaí, com baterias no sábado e também no domingo. Essa é a 4ª edição do evento e, paralelo ao surf, também vai estar sendo realizado ali um encontro para elas, chamado Viva Matadeiro, com atividades como observação de aves, aulas de defesa pessoal, rodas de conversas, música ao vivo e também plantio de mudas. Essa programação dedicada às mulheres inicia às 8 horas da manhã e segue até o meio-dia. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, uma programação completa aí para quem quer curtir a Praia do Matadeiro no fim de semana. Está aí uma sugestão muito bacana para valorizar o surf e também valorizar as atividades ao ar livre. E no ano em que Zunino completaria 80 anos, a família do médico e também ex-presidente do Avaí fez uma homenagem. O lançamento da biografia de João Nilson Zunino. Intitulada Zunino Além da Medicina e do Futebol, a obra aborda a trajetória de uma personalidade que fez história aqui na capital catarinense. Vamos ver na reportagem. Amigos e familiares reunidos para reverenciar uma história de sucesso. A biografia de João Nilson Zunino, médico e empreendedor, foi lançada na última quinta-feira em Florianópolis. Muito especial, é uma noite de uma alegria imensa, uma satisfação, é um sonho sendo realizado, é um sonho que começou na minha infância ouvindo as histórias do meu pai, já vendo ali que ele tinha muitos elementos muito interessantes, que depois ele também comprou a história de ter a biografia contada. Ele marcou sua trajetória em todos os campos, né, em que ele atuou, e por isso acreditamos que é uma personalidade realmente digna de uma biografia, né? A obra Zunino, além da medicina e do futebol, reconstrói a trajetória de um personagem decisivo para Florianópolis. Zunino foi protagonista na consolidação de estruturas importantes,
como o Laboratório Santa Luzia, a Clínica Imagem e o Hospital Bahia Sul. A trajetória de sucesso como médico e empreendedor se estendeu também ao esporte. Como presidente do Avaí, Zunino marcou época, com resultados expressivos dentro do campo e avanços importantes fora das quatro linhas. O primeiro mandato foi muito difícil, ele não conquistou nenhum título, mas ele organizou o clube com padrões empresariais e aí os resultados vieram porque uma das características dele também era a persistência, E com essa persistência ele acabou liderando o Avaí nessas conquistas. Com o Zunino na presidência, o Avaí voltou à Série A após 29 anos. Encerrou jejum de títulos estaduais e obteve a melhor campanha da história do futebol catarinense na Série A, com a 6ª colocação em 2009. Ele era, sobretudo, abnegado ao Avaí como torcedor, como conselheiro, mas ele gostava de resultados exitosos. Então cobrava a cada partida, a cada campeonato. Meu pai tinha uma combinação rara que envolve inteligência, capacidade, força de trabalho, capacidade de agregar pessoas. E é todo um conjunto que a gente retratou bastante no livro, não só dos grandes feitos, mas também do ser humano, do contato com um outro ser humano. Tá aí uma personalidade muito marcante para Florianópolis, para o Avaí, com certeza uma homenagem merecida. Parabéns à família pelo trabalho. E olha só, tem novidade na edição do Jornal ND deste fim de semana. É o quadro Porta Aberta, que conta histórias inéditas e também os bastidores de personalidades do esporte local e também nacional. Dá só uma olhada. Você está ali no Maracanã com a camisa 10 do Flamengo, uma camisa que representou e representa tanto no futebol do clube, que é a 10 do Zico, e você vê aquela arquibancada gritar o seu nome. O sonho você carrega, né? Não tem como. Eu tinha aquela vontade, aquele desejo, aquela ambição de ser jogador de futebol. Eu ganhava 25 mil reais aqui, a primeira proposta do Santos foi 100, por 3 anos de contrato, 100 mil. Aí eu, não, chegou a 150 no mesmo dia, coisa de 30 minutos, 150 mil por 3 anos de contrato. Mudei de posição, saí de uma zona de conforto e em um ano, de pé na rua, eu estava sendo capitão da equipe do Corinthians, Então foram 11 anos de Flamengo, foram praticamente 11 temporadas de futebol europeu. Então são marcas que eu guardo com muita satisfação, com muito orgulho mesmo. No Matsubara, esse período, 91, eu servi o exército. Servi o exército jogando futebol, porque era cidade pequena, tinha o tiro de guerra. Eram 50 componentes. E foi a primeira vez que eu me senti um cara importante, Que eu lembro que os caras pagaram uma passagem de avião. Eu tinha ido de ônibus, daí o pessoal pagou uma passagem de avião para eu sair de Bebedouro para São Paulo. Eu falei, cara, eu tô importante. Aí o Luxemburgo me chamou, tu não vai ainda não. O Luxemburgo, com todo respeito, eu já acertei com o Koff e com o Zunino. Tu é o treinador, ele é o presidente, então já acertei com o presidente, estou indo embora. Eu preciso de jogar Libertadores. Não, obrigado. Fica à vontade, isso aí não vai engrandecer mais a minha carreira, não. Já estou na fase agora de virar ídolo no Avaí de verdade, por isso que eu estou voltando. Está imperdível, o quadro será quinzenal e o primeiro entrevistado é o ex-jogador Sávio, que teve passagens aí pelo Avaí e também pelo Flamengo. Não dá para perder, acompanhe na edição do Jornal ND. Polito, esses são os destaques de hoje do esporte. Muita coisa, porque o fim de semana é sempre mais movimentado. Mas segunda-feira a gente está de volta com outros destaques e com os resultados do Avaí lá com o esporte. Muito bom. E nessa novidade, os caras vão falar tudo, hein? Tem muita coisa. Vão abrir a caixa. Tem muita caixa coisa. De Pandora. Eu já dei uma olhadinha ali na prévia do material, feito pelo Jorge Júnior e também Rodrigo Polidoro. Um material muito bacana. Já deu para ter uma noção que vem coisa boa por aí. Sensacional. Bom fim de semana. Bom fim de semana, até segunda. Até segunda.